Fala galera, chegamos numa das aulas mais pedidas e mais aguardadas por vocês, a aula do bloqueio do quadrado lombar. Eu percebo que esse bloqueio é tido como bem desafiador, né? Muita gente opta por não fazer, por receio de não dar certo, por achar que é muito difícil, mas hoje a gente vai desmistificar tudo isso. Minha missão aqui é trazer para vocês todos os insights e todas as dicas possíveis para vocês se aprimorarem nesse bloqueio tão importante e tão completo do ponto de vista das possibilidades que ele nos oferece, tá? Principalmente quando comparado com o TAP, que seria aí um bloqueio mais básico de parede abdominal, tanto em termos de dificuldade de realização, quanto em indicações e abrangência, tá? E aí, para começar o nosso mergulho no quadrado lombar, vamos entender primeiro a anatomia desse músculo, que não é um músculo aí tão conhecido. Então aqui vocês estão vendo uma imagem da coluna vertebral vista de frente a nível da transição tóraco-lombar, tá? Esse músculo que se insere ali superiormente na 12ª costela, inferiormente na crista ilíaca, além de ter inserções nos processos transversos das vértebras de L1 a L4, é justamente o músculo quadrado lombar. E o nome quadrado vem exatamente dessa visão, onde percebe-se aí o formato quadrangular do músculo. E se vocês repararem, existem alguns nervos passando anteriormente ao quadrado lombar. Esses nervos são o ilho inguinal, o ilho hipogástrico e tem também ali um nervo intercostal, que provavelmente é o 12º nervo intercostal. E aí já dá para ter uma noção de como esse bloqueio é capaz de pegar esses nervos que inervam a parede abdominal. E aí eu queria chamar a atenção de mais um detalhe aqui, tá? Que emergindo do espaço intervertebral, a gente vê os ramos do plexo lombar, né? Saindo ali bem próximos ao quadrado lombar em direção ao músculo psoas, tá? E por essa proximidade, fazendo o bloqueio do quadrado lombar, a gente pode eventualmente bloquear esses ramos do plexo lombar e mais para frente a gente vai comentar quais as repercussões disso. Beleza, pessoal? E é claro que eu retirei outros músculos aqui dessa imagem para a gente poder destacar os nervos que passam anteriormente ao quadrado. Mas é fundamental vocês visualizarem que o quadrado lombar faz vizinhança com outros dois músculos que vão ser essenciais durante todo o nosso papo, tá? O primeiro deles é um músculo que se localiza anteriormente a ele, tá? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Esse músculo grandão que é o psoas, tá? É justamente o músculo que a gente comentou para onde se direcionam os ramos do plexo lombar que saem da medula. O outro músculo é um músculo que vai se localizar posteriormente ao quadrado lombar, tá? Esse músculo mais posterior, que se estende ali por toda a coluna vertebral, é o músculo eretor da espinha, né? O famoso ESP, tá? E é também chamado de eretores da espinha, já que são uma união de 3 músculos, tá? Mas aqui a gente não vai se ater a isso não. O importante é entender que o quadrado lombar faz vizinhança com 2 músculos, tá? Um mais anterior, que é o psoas, e outro mais posterior, que é o eretor da espinha. Beleza? Agora vamos visualizar qual a relação do quadrado lombar com os nervos da parede abdominal, para a gente realmente entender os motivos aí desse bloqueio ser um bloqueio tão completo, tá? Então eu trouxe de novo aquela nossa imagem clássica do corte transversal da parede abdominal vista de cima, tá? Novamente, ali na frente a gente vai ter o músculo reto do abdômen, tá? Aí caminhando em direção lateral, a gente tem os músculos da parede abdominal lateral, tá? De fora para dentro a gente vai ter oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen, tá? E aí quando a gente caminha aqui mais para posterior, a gente vê que termina ali o transverso e aparece o quadrado lombar, tá? E a gente acabou de aprender que o quadrado é vizinho de 2 músculos, tá? Um mais posterior, que é o eretor da espinha, e outro mais anterior, que é o músculo psoas, tá? Sendo que ali no centro a gente vê o corpo de uma vértebra, tá? Aí recapitulando a inervação da parede abdominal, a gente lembra que da medula sai o nervo espinhal, tá?
sendo que logo que esse nervo emerge da medula, ele faz as suas comunicações com o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E aí tem mais um adendo que a gente comentou agora, que dos forames intervertebrais saem também os ramos do plexo lombar, que seguem um caminho em direção ao músculo psoas, tá? Naquela região, então, é feito o bloqueio do plexo lombar, tá? Mas vamos seguir aqui, porque do nervo espinhal sai aquele ramo dorsal, que atravessa o eretor da espinha para inervar as costas, e depois o nervo espinhal se continua como ramo ventral, né? Também conhecido como nervo intercostal, que passa anteriormente ao quadrado lombar e depois adentra ali o plano transverso do abdômen, por onde ele vai caminhar entre os músculos oblíquo interno e transverso do abdômen. Quando chega ali a nível da linha axilar média, o nervo intercostal emite o ramo cutâneo lateral, que vai inervar a pele sobre a parede lateral do abdômen e depois continua o seu trajeto até chegar ali na frente do abdômen, onde perfura o músculo reto e emerge como ramo cutâneo anterior, que inerva lá a pele sobre a parede abdominal anterior. Tudo isso a gente já tinha visto em aulas anteriores, tá? O que eu queria chamar a atenção aqui é para o fato de que, dependendo de onde eu vou com o meu probe para fazer o bloqueio, eu posso ter diferentes abordagens do bloqueio do quadrado lombar. E para cada abordagem eu tenho algumas particularidades. Uma das opções é o que a gente chama de quadrado lombar tipo 1 ou lateral, que consiste em levar o probe até aqui a transição entre os músculos da parede abdominal lateral e o quadrado lombar e fazer o bloqueio na interseção entre esses músculos e bloquear ali o nervo intercostal. Outra abordagem é o que a gente chama de quadrado lombar tipo 2, tá? Ou bloqueio do QL posterior, tá? Ele recebe esse nome porque é feito entre o quadrado lombar e o eretor da espinha, que é um músculo mais posterior, tá? Esse já é um bloqueio mais abrangente porque está mais próximo à raiz do nervo espinhal. E a última forma é o bloqueio do quadrado lombar tipo 3 ou anterior, tá? Que tem esse nome porque ele é feito entre o quadrado lombar e o psoas, que é um músculo anterior, tá? Essa abordagem é a mais completa, digamos assim, e pela proximidade com o plexo lombar pode até bloquear ramos do plexo lombar. Mas fiquem tranquilos, porque a gente vai ver todas essas abordagens de forma mais detalhada a partir de agora. Mas antes, para ficar ainda mais claro, eu vou trazer uma outra imagem de inervação, tá? Mas agora sob uma outra perspectiva, que é uma perspectiva aí bem mais próxima daquela que a gente vai se acostumar a ver nas imagens de ultrassom, tá? Então, nessa imagem, a gente consegue visualizar à esquerda, que representa a região mais anterior do abdômen, os músculos da parede abdominal lateral, ou seja, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. Abaixo desses músculos tem uma víscera muito importante que requer cuidado durante o bloqueio, que é o rim, tá? E aí, seguindo ali a musculatura em direção mais posterior, a gente observa o músculo quadrado lombar, com seus dois vizinhos, o psoas mais anterior e o eretor aqui mais posterior, tá? E a vértebra a gente consegue ver aparecendo ali embaixo, tá? Saindo ali do forame intervertebral, a gente tem o nervo espinhal, tá? Lembrando que logo que ele sai, ele emite os seus ramos viscerais para o sistema nervoso autônomo e também dá para ver chegando ali no músculo psoas os ramos ali do plexo lombar, tá? Saindo do nervo espinhal, indo em direção ao eretor, a gente já viu que tem o ramo dorsal, tá? E a gente consegue ver seccionado, passando anteriormente ao quadrado lombar e adentrando o plano transverso do abdômen, o ramo ventral do nervo espinhal, tá? Aí, de forma bastante visual, a gente pode visualizar o local onde é feito cada tipo dos bloqueios de quadrado lombar e aí quais os nervos que devem ser bloqueados em função dessa localização. Então, o quadrado tipo 1, ele é feito lateralmente ao músculo transverso, né? Na borda do músculo quadrado lombar, pegando aí de forma mais consistente o ramo ventral do nervo espinhal, que inerva lá as paredes anterior e lateral do abdômen, como a gente já conhece.
O quadrado tipo 2 é aquele que é feito entre o quadrado e o eretor. E por dispersão, o anestésico aqui tem boas chances de escorrer para a raiz do nervo espinhal e, portanto, para suas conexões autonômicas. E por último, o quadrado tipo 3, que é feito entre o quadrado e o psoas, é a abordagem que, por proximidade e pela probabilidade de dispersão do anestésico, que tem maior chance de chegar até a raiz do nervo espinhal e das suas conexões, podendo dar analgesia visceral e podendo, inclusive, levar a um bloqueio de plexo lombar. Beleza, galera? Eu sei que essa introdução foi longa, tá? Mas ela é fundamental para a gente conhecer mais a fundo as 3 formas ou as 3 abordagens do bloqueio do quadrado lombar. Começando pelo quadrado tipo 1, também conhecido como quadrado lateral. Em termos de posicionamento, de uma forma geral, o quadrado lombar eu sugiro fortemente que vocês façam com o paciente em decúbito lateral, tá? Exatamente como a gente representou aqui nessa imagem. Eu sei que é chato, eu sei que muitas vezes o bloqueio ele tem que ser feito bilateralmente, mas a probabilidade da gente enxergar bem todas as estruturas e realizar um bloqueio bem feito em decúbito lateral é muito maior. Mas para quem tem muita preguiça de posicionar o paciente em lateral, eu tenho que ser honesto em dizer que no caso do quadrado tipo 1, ainda dá para fazer em posição semilateral, ou seja, em DDH, com o uso de um coxim para expor a região mais posterior do abdômen. Não é a minha posição preferida, eu não recomendo muito que vocês façam assim, mas às vezes na correria de um plantão, às vezes um paciente em que o decúbito lateral seja mais desafiador, ainda é possível fazer em semilateral somente aqui para o quadrado tipo 1, tá? E tem mais uma coisa, a minha recomendação para o quadrado lombar é que vocês sempre usem o probe curvo, tá? Que é aquele que dá para a gente a possibilidade de enxergar estruturas mais profundas. Mas aqui no caso do quadrado tipo 1, também existe essa exceção de poder usar o probe linear, tá? Então o quadrado tipo 1 eu brinco que é o quadrado do preguiçoso, tá? De quem não quer ter que posicionar em decúbito lateral e não quer trocar o probe para um probe curvo, tá? Mas então como que a gente vai obter a imagem aqui no quadrado lombar? Bom, é basicamente obter a imagem do TAP que vocês já aprenderam, ou seja, coloca o probe na linha axilar média entre a crista ilíaca e o rebordo costal e a partir da visualização do oblíquo externo, oblíquo interno e transverso, vocês vão trazer o probe mais para posterior até começarem a ver o início do músculo quadrado lombar. E a imagem ultrassonográfica que a gente vai obter vai depender basicamente do transdutor e do posicionamento que a gente vai escolher, tá? Se a gente optar pelo transdutor linear aqui, a gente vai obter uma imagem bem parecida com essa daqui, tá? Que se vocês observarem bem, é bem próxima da imagem do TAP posterior. Até porque analisando bem, o quadrado tipo 1 é quase igual a um TAP posterior, tá? Então lá em cima eu estou vendo oblíquo externo, abaixo o oblíquo interno, abaixo do interno eu vejo o músculo transverso do abdômen, né? Eu vejo o finalzinho do transverso. E aí eu tenho que tomar aquele cuidado de não achar que logo que termina o transverso eu já vejo o quadrado lombar, porque muitas vezes a próxima estrutura que aparece é, na verdade, a gordura perirenal, enquanto que o quadrado lombar vai ser esse músculo mais hipoecóico que a gente está vendo aqui, tá? Recobrindo a parte posterior do transverso e também do quadrado lombar, a gente tem uma fáscia importante, que é a fáscia transversalis, tá? E aonde que a gente vai fazer o bloqueio? A gente faz o bloqueio lateralmente ao músculo transverso do abdômen, tá? Na borda do músculo quadrado lombar. E eu espero que o meu anestésico local tenha uma dispersão parecida com essa aqui, que seja capaz de abrir esse compartimento facial. Então seria um pouquinho mais lateral, um pouquinho mais posterior, digamos assim, do que no TAP posterior. Agora, se a gente opta pelo probe curvo, posiciona o paciente em decúbito lateral para expor as estruturas mais posteriores, a gente vai obter uma imagem diferente. Essa imagem, pessoal, é uma imagem emblemática, eu diria. Essa é a imagem clássica do quadrado lombar. É a imagem que a gente vai sempre buscar e dela a gente consegue fazer as 3 abordagens do quadrado.
Então, como vocês podem perceber, é uma imagem que traz mais informações por enxergar mais profundamente. E é uma imagem mais parecida com a imagem de anatomia que eu trouxe mais cedo, tá? Então, nessa imagem, o que a gente está vendo, tá? Anteriormente, lá em cima, eu vejo os 3 músculos da parede lateral do abdômen, que são oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. Abaixo deles, eu vejo, né, aquela víscera que é o rim, tá? A gordura perirenal aparece como estrutura mais hiperecóica logo após o transverso, tá? E depois a gente tem os músculos mais importantes aqui para o nosso estudo, tá? Esse músculo mais hipoecóico, mais preto, logo após a gordura, é o quadrado lombar, tá? O fato dele ser o mais hipoecóico de todos é uma grande dica para a sua identificação. Mas tem uma dica que é melhor ainda e que eu sempre vou procurar quando eu for escanear esse bloqueio, tá? Que vocês têm que ter como se fosse um mantra mesmo, tá? De que o processo transverso da vértebra aponta para o quadrado. Então, aquela sombra acústica ali embaixo, apontando para o quadrado, é justamente a vértebra, tá? Que geralmente é L3 ou L4. E aí o músculo quadrado lombar, vocês já aprenderam que faz conexão com 2 músculos, um mais anterior, que é o psoas, e outro mais posterior, que é o eretor da espinha. Se vocês tiverem claro esse desenho na cabeça, vocês nunca mais vão achar o quadrado lombar um bloqueio difícil. E para facilitar a memorização desse desenho, os especialistas em anestesia regional, que têm aí uma imaginação muito fértil, observaram que esse desenho é parecido com o desenho de um trevo, tá? E eu tenho que concordar que parece, tá? Geralmente essas comparações são sempre estranhas, mas o trevo realmente parece, tá? Um trevo no caso de 3 folhas, tá? Em que o caule desse trevo é a vértebra, a folha lá de cima, que é apontada pelo caule, é o quadrado lombar, a folha mais anterior é o psoas e a folha mais posterior é o ESP. Mas tem quem ache que essa analogia aí é muito vegetariana. E aí os carnívoros não queriam ficar para trás e propuseram que, na verdade, essa imagem se assemelha à imagem de um corte de carne que é chamado de porterhouse, tá? Que seria esse corte aqui, que é uma peça que tem 3 tipos de carne diferentes no mesmo corte, né? Só de curiosidade, alcatra contra filé e filé mignon. Então, o corte de cima seria ali o quadrado lombar, que está sendo apontado ali pelo osso, que no caso seria a vértebra, né? O corte da esquerda, que corresponderia ao contrafilé, seria o psoas, e o corte maior da direita, correspondente ao filé mignon, seria aí, no caso, o eretor, tá? Eu sei que aqui é levar a imaginação para o nível hard, né? Mas seja como vocês queiram lembrar, o importante é ter essa imagem em mente, tá? E aí, voltando especificamente para o quadrado tipo 1, que é o lateral, tá? E aí só reforçando que nessa imagem com o probe curvo, a ideia é levar a agulha para aquele mesmo ponto que a gente já comentou, que seria a borda do músculo quadrado lombar, a gente espera que a injeção do anestésico local seja capaz de abrir aquele compartimento facial, né, com o objetivo aí de pegar ali o nervo intercostal, tá? E a gente já até acabou mostrando o sentido do agulhamento do quadrado tipo 1 ou lateral. Mas só para ficar claro, a gente vai fazer o agulhamento de anterior para posterior em plano, tá? Sendo que dá para fazer estando de frente para o paciente, igual na foto que a gente colocou aqui, em que o paciente está virado para o examinador, mas dá para fazer também estando nas costas do paciente, inclusive eu prefiro fazer estando aí das costas, mas aí é gosto pessoal, o importante é saber que o agulhamento se faz de anterior para posterior, beleza? E agora o mais importante, né? Qual vai ser a abrangência do quadrado tipo 1? Ora, pessoal, a gente comentou que ele é feito em um local bem próximo aí do TAP posterior, inclusive ele pode ser feito com probe linear, em posição semilateral, como no TAP posterior. Então ele vai funcionar realmente como um TAP posterior também no que diz respeito à abrangência, ou seja, ele vai pegar aquele território ali de T9 até T12 do mesmo lado do bloqueio. E aí, da mesma forma que no TAP posterior, as indicações aqui vão ficar restritas às cirurgias de andar inferior do abdômen,
ou seja, esterectomias abdominais, cesarianas, prostatectomias suprapúbicas, colectomias, reparos de hérnias da parede abdominal e as apendicectomias, ok? Agora vamos replicar aquela ideia da tabelinha que a gente fez para os tipos de TAP e vamos preencher os principais conceitos que a gente tem que guardar do quadrado lombar lateral ou tipo 1. Começando pelo posicionamento, a posição que eu prefiro é o decúbito lateral, mas a gente comentou que dá para fazer também em semilateral, que é o famoso DDH, com um coxim na região do quadril para expor a parte mais posterior do abdômen. O transdutor, eu também comentei que eu prefiro usar sempre o curvo para ter aquela imagem clássica do trevo, né, ou da carne. Mas para o tipo 1, a gente abre a exceção de poder usar também o linear, certo? Qual é o alvo da nossa agulha aqui, né? Seria o compartimento facial entre a aponeurose do músculo transverso e o músculo quadrado lombar, ou seja, lateral ao músculo transverso na interseção com o início do quadrado lombar. O agulhamento, a gente acabou de falar que é de anterior para posterior, né? E a abrangência de T9 até T12, mais ou menos. Em termos de analgesia visceral, como esse bloqueio só vai pegar realmente o ramo ventral do nervo intercostal, vai dar somente analgesia somática ali para as paredes lateral e anterior do abdômen. Então, não oferece analgesia visceral. Assim como também está mais distante do plexo lombar, né, que a gente comentou, que passa ali pelo músculo psoas. Então, aqui não tem risco de causar fraqueza de membros inferiores. E, de modo geral, a gente indica esse bloqueio para cirurgias de andar inferior de abdômen, né? Justamente por contemplar ali um território de T9 até T12. Lembrando que é um bloqueio analgésico e não anestésico. Beleza, pessoal? A parte mais densa da aula já foi, a gente precisava construir essa base de conhecimento. Quem quiser faz uma pausa, toma um café, estica as pernas, porque de agora em diante a gente vai continuar seguindo essa mesma linha de raciocínio para ver as particularidades das outras duas abordagens do quadrado lombar. Então vamos seguir para o quadrado tipo 2 ou posterior, tá? Vamos começar aqui também pelo posicionamento. Se no quadrado tipo 1 a gente fez uma concessão de que dava para fazer em semilateral, aqui não tem conversa. A gente precisa expor a região posterior do abdômen e visualizar, inclusive, o músculo eretor da espinha. Então, tem que ser feito em decúbito lateral. E se eu tenho que visualizar o músculo eretor da espinha e outras estruturas mais profundas, aqui eu tenho que utilizar o probe curvo, tá? E isso vai valer também para o quadrado tipo 3, em que eu também tenho que deixar o meu paciente em decúbito lateral e eu também vou utilizar o probe curvo, tá? E como que eu vou fazer para obter a imagem do bloqueio? Pessoal, a imagem é uma só. O que muda é o local onde eu vou posicionar a minha agulha. Então, a maneira com que eu vou fazer o escaneamento do bloqueio é igual para todos os tipos de quadrado. Ou seja, eu vou achar ali os músculos da parede abdominal lateral, lá na linha axilar média, e daí eu vou deslizar o probe em direção posterior até quando? Até encontrar todas aquelas referências sonoanatômicas do processo transverso da vértebra e dos músculos que formam aquela imagem clássica do trevo ou da carne que a gente comentou. Beleza? Então, a imagem que a gente quer obter é exatamente a imagem que foi discutida lá no quadrado tipo 1, que era feito com um probe curvo, tá? Que é essa imagem que a gente tem aqui. E aí, só recapitulando, lá em cima temos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. Abaixo deles, a gente vai ver ali o rim, tá? Logo que termina o transverso, geralmente tem uma estrutura antes do quadrado, que é a gordura perirenal ou paranefrética. Aí depois, sim, vem o quadrado lombar, que é um músculo bem hipoecóico, bem preto, sendo que a grande dica para achar ele é visualizar a sombra acústica do processo transverso vertebral apontando para o quadrado lombar. Quadrado lombar que faz vizinhança com dois músculos, um mais anterior, que é o psoas, e um mais posterior, que é o eretor da espinha. Show de bola, tudo isso a gente já sabia. Agora, onde a gente vai colocar a nossa agulha nessa abordagem do quadrado tipo 2?
Pessoal, o quadrado tipo 2 é chamado também de quadrado posterior porque ele é feito entre o quadrado lombar e o eretor da espinha, que é o músculo mais posterior. Então, o alvo da nossa agulha vai ser o compartimento facial que separa o quadrado do ESP. E o nosso anestésico local tem que ser capaz de fazer uma dispersão parecida com essa daqui, tá? É comum que o quadrado vá para a esquerda e o ESP vá para a direita por conta da dispersão que empurra esses músculos. E só de visualizar aqui essa dispersão, a gente consegue já ter a ideia de que aqui o anestésico provavelmente consegue alcançar a raiz do nervo espinhal e a sua conexão com o sistema nervoso autônomo por meio daqueles ramos viscerais. Mas a gente já vai falar melhor disso, tá? Vamos seguir para a gente pontuar mais alguns conceitos, tá? Então, em relação ao agulhamento, eu acabei de mostrar, né? Ele vai ser feito de anterior para posterior em plano, tá? Assim como era feito no quadrado tipo 1, sendo que eu posso me posicionar na frente do paciente, tá? Como nessa imagem aqui, ou atrás do paciente. O importante é agulhar de anterior para posterior, visualizando a agulha o tempo inteiro. Quando eu coloco a agulha no meu alvo, eu consigo um bloqueio com uma abrangência maior do que no quadrado tipo 1, porque a dispersão do anestésico local no quadrado tipo 2, ela é melhor. E isso vai resultar numa abrangência maior, ou seja, uma abrangência mais ou menos de T7 até T12, tá? E isso já representa um salto importante em relação ao TAP e ao próprio QL1. Aqui a gente consegue pegar uma área mais ampla do abdômen, sendo que pelo motivo que a gente comentou anteriormente, a dispersão do anestésico local pode chegar bem próxima da emergência do nervo espinhal e da sua conexão com os plexos simpático e parasimpático, tornando possível aqui a analgesia também visceral. E isso vai ser extremamente importante quando a gente falar de cirurgias como colectomias, histerectomias, que são justamente as indicações desse bloqueio. Então, esse bloqueio acaba sendo muito indicado, muito bem indicado para colectomias mais amplas, para nefrectomias que têm aí uma incisão mais alta, assim como para cesáreas, histerectomias, prostatectomias radicais. Beleza, galera? Então, ficaram claras as diferenças do QL2 para o QL1? Vamos amarrar, então, essas principais diferenças construindo a nossa tabelinha, tá? E a gente vai começar aqui de novo pelo posicionamento, tá? Como a gente disse, aqui não tem conversa, o decúbito é lateral, tá? Enquanto que lá no QL1 a gente abria a concessão de poder fazer também em semilateral. Da mesma maneira, o transdutor aqui tem que ser o curvo, tá? E aí, pessoal, entendam bem, eu não estou falando aqui que não dá para fazer sem o curvo, tá? Às vezes você aí no seu serviço só tem o probe linear e tem um paciente aí candidato ao bloqueio, que seja magrinho, às vezes uma criança, tá? Você pode escanear e ver se consegue encontrar a imagem que a gente mostrou aqui, tá? Mas eu tenho que ensinar para vocês o que é o padrão, tá? E o padrão aqui é o probe curvo, tá? Só para deixar claro. Então vamos continuar. O nosso alvo no quadrado posterior, como o nome já diz, é o espaço entre o quadrado e o ESP, que é um músculo mais posterior. O agulhamento vai ser de anterior para posterior, em plano, visualizando a agulha sempre. E a abrangência vai ser maior aqui se comparado ao QL1. Se no QL1 a abrangência era de T9 a T12, aqui a gente consegue alcançar um território mais ou menos aí de T7 até T12, com a vantagem de que aqui é possível que a gente consiga analgesia visceral pelo motivo que a gente explicou há pouco. Mas como o bloqueio é feito mais posterior, eu estou um pouco mais longe do psoas e por isso não é comum que o anestésico alcance o plexo lombar. E por isso aqui não é esperada fraqueza de membros inferiores, ok? E as indicações aqui vão ser um pouco mais amplas em relação às cirurgias abdominais, né? Podendo pegar não só as cirurgias de abdômen inferior, mas também de abdômen médio e de repente um abdômen superior. Fechado? Agora então vamos para o nosso último tipo de bloqueio do quadrado lombar, o mais complexo do ponto de vista aí de todas as suas nuances, que é o quadrado tipo 3, também conhecido como quadrado anterior, tá?
Quando o assunto é posicionamento, você já deve imaginar que eu tenho que posicionar o paciente em decúbito lateral, pelos mesmos motivos que a gente já comentou, de ter que expor as estruturas mais profundas, né, e mais posteriores do abdômen. Da mesma forma, a gente vai utilizar o probe curvo para enxergar essas estruturas mais profundas e vai escanear seguindo aquela linha de raciocínio, de obter a imagem do TAP na linha axilar média e, a partir daí, deslizar o probe em direção posterior, sendo que a imagem ultrassonográfica que a gente deseja obter é a mesma imagem da sombra acústica da vértebra de L4, músculo psoas, o quadrado lombar e o eretor da espinha. Combinado? E aí eu sei que vocês já devem estar cansados de saber tudo que tem na nossa imagem que a gente vai obter, mas a gente aprende sempre por repetição, então não custa reforçar, tá? Lá em cima, na esquerda, a gente está vendo os músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. Embaixo deles a gente tem o rim. Logo que acaba o transverso, vem uma imagem hiperecóica da gordura perirenal e logo depois fica evidente um músculo bastante hipoecóico, bastante preto, que é o quadrado lombar. A grande dica está aqui embaixo, né? Que é a sombra acústica da vértebra de L4 apontando ali para o quadrado. Conectado ao quadrado lombar existem dois músculos, o mais anterior, que é o psoas, e o mais posterior, que é o ESP. Quanto mais vocês se familiarizarem com essa imagem, pessoal, mais vocês vão ter sucesso no bloqueio de vocês, tá? E aonde a gente vai colocar a nossa agulha no quadrado anterior? É só ir pelo nome. Se é quadrado anterior, é porque a gente vai colocar a agulha entre o quadrado e um músculo mais anterior, que é justamente o psoas, tá? E por essa imagem, vocês conseguem entender um outro apelido que o quadrado anterior ou tipo 3 recebe, que é de quadrado lombar transmuscular. Isso porque, como vocês podem ver, nele a agulha vem de posterior para anterior, e é o único que a gente agulha assim, tá? E a agulha atravessa o quadrado lombar para chegar entre o quadrado e o psoas. E por transpassar ali todo o quadrado lombar, que esse bloqueio também é conhecido como quadrado lombar transmuscular, tá? E qual que é o nosso objetivo aqui? O objetivo é que o anestésico local se disperse pelo compartimento facial entre esses dois músculos, tá? De modo que o psoas seja empurrado para a esquerda e o quadrado seja empurrado para a direita. E com essa imagem de dispersão, a gente consegue tirar aqui também algumas conclusões, tá? De que o anestésico certamente chegará à raiz do nervo espinhal e à sua conexão com o sistema nervoso autônomo e de que pode chegar, inclusive, aos ramos do plexo lombar pela proximidade ali com o psoas, beleza? Então vamos acabar de pontuar esses conceitos. Em relação, portanto, ao agulhamento, eu repito que é a única forma das três que a gente viu que vai ser feito de posterior para anterior, tá? Sempre em plano. A maneira mais fácil é se posicionando atrás do paciente, de tal forma que a agulha consiga atravessar o quadrado lombar e chegar no espaço entre ele e o psoas, tá? E se eu chego até lá e jogo o meu anestésico local, qual que é a abrangência que eu consigo? Pessoal, eu posso conseguir a maior das abrangências até agora. Esse compartimento facial entre o psoas e o quadrado favorece muito a dispersão do anestésico local, de modo que eu posso chegar a ter uma dispersão no território abdominal mais ou menos de T6 até T12. E por ter maior chance de alcançar a emergência do nervo espinhal e a sua conexão, né, com os plexos simpático e parasimpático, o quadrado tipo 3 é o que oferece a maior possibilidade de conferir a analgesia visceral. E como a gente também comentou, por estar muito próximo, o anestésico local pode se disseminar para ramos do plexo lombar. E por esse motivo, esse bloqueio pode chegar até o dermátomo de L3. Então, por essas e outras, que esse é o bloqueio mais complexo e, por que não, completo entre todos. E isso vai se refletir também nas indicações, porque esse bloqueio pode ser tanto indicado para cirurgias diversas abdominais, como colectomias, nefrectomias, cesariana, prostatectomias, histerectomias, mas também pode ser feito como alternativa para cirurgias de quadril, por isso mesmo, por se disseminar
para ramos do plexo lombar, tá? Inclusive aí cirurgias em que se retira enxerto de crista ilíaca acaba sendo uma opção interessante. Beleza? Então agora vamos amarrar os conceitos do que é L3 preenchendo aquela famosa tabelinha, tá? Quanto ao posicionamento, aqui também não tem conversa, é decúbito lateral sempre, tá? Também não tem conversa quanto ao transdutor, a gente tem que utilizar o transdutor curvo, tá? O alvo a gente comentou várias vezes, que é o compartimento facial entre o quadrado lombar e o psoas. O agulhamento é característica exclusiva do quadrado tipo 3, né? E aí não confundam o nome quadrado anterior com o agulhamento, que é de posterior para anterior, tá? O nome quadrado anterior é porque ele é feito entre o quadrado lombar e o psoas, que é um músculo anterior. Isso não tem nada a ver com o agulhamento, que vai ser de posterior para anterior, de forma que a agulha atravessa o quadrado e por isso o bloqueio também é conhecido como transmuscular e chega ali entre o quadrado e o psoas, tá? A abrangência aqui ela é complexa, ela pode chegar ali superiormente até T6 e inferiormente pode chegar até L3 quando pega aí ramos do plexo lombar, tá? Lembrando que é o tipo de quadrado que mais tem chance de dar analgesia visceral. E por contemplar ramos do plexo lombar, tem que ficar atento e avisar o paciente quanto à possibilidade dele evoluir com fraqueza de membros inferiores nas horas seguintes ao bloqueio, né, que obviamente vai passar, né, é só um cuidado mesmo de avisar. E se o paciente tiver que pôr o pé no chão, se for uma cirurgia a nível ambulatorial, esse não é um bloqueio indicado, beleza? Isso tem que ficar claro, mas de forma geral ele é super bem indicado em diversas situações, desde cirurgias de abdômen até cirurgias de quadril, beleza? E aí eu também vou deixar para vocês essa super tabela aqui, tá? Para vocês terem guardado aí para consulta, que vai resumir e comparar as características desses 3 tipos de bloqueio do quadrado lombar. Eu aceito um chopp como recompensa aí depois de montar essa tabela para vocês, viu? Brincadeira, pessoal, eu juro que está terminando a aula, eu só preciso deixar claro mais alguns pontos fundamentais aqui, prometo que vai ser rapidinho. O primeiro deles é em relação ao volume de anestésico local que a gente faz. E aqui vale o mesmo raciocínio que a gente fez na aula de TAP, porque apesar do quadrado ser um músculo, o bloqueio é realizado sempre nos compartimentos faciais. E sendo um bloqueio interfacial, eu sei que eu vou precisar de dispersão para o bloqueio ser satisfatório. E como que eu consigo boa dispersão, além de posicionar a agulha no local correto? Utilizando grandes volumes. Ah, grande quanto? Bom, pessoal, aqui a gente vai usar mais ou menos 15 a 30 ml em cada lado, tá? Pensando aí na população pediátrica, isso daria 0,2 a 0,4 ml por quilo. E aí, para compensar, eu reduzo a concentração da minha solução de anestésico para eu não correr o risco de intoxicação por anestésico local. Então, se eu usar a ROP, eu uso aí até 0,375%. Se eu usar a BUP, eu uso aí até uns 0,25%. Beleza? E além da intoxicação por anestésico local, eu ainda tenho que ter outros cuidados. O primeiro deles a gente já comentou, né? A gente está diante de bloqueios interfaciais e isso é muito importante, tá? Isso quer dizer que se eu fizer a injeção do anestésico local no músculo quadrado lombar, eu não vou conseguir o bloqueio que eu desejo. Eu preciso ver a face abrindo e os músculos se afastando para o bloqueio ser bem sucedido. O segundo ponto é tomar cuidado, no caso do quadrado tipo 3, para não fazer a injeção dentro do psoas, principalmente se eu desejo analgesia para uma cirurgia abdominal. Porque se eu fizer a injeção no psoas, eu estou praticamente fazendo um bloqueio do plexo lombar. E aí meu paciente pode ter uma fraqueza indesejada dos membros inferiores, tá bom? E a última precaução que a gente tem que ter é que o quadrado lombar é considerado um bloqueio profundo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um bloqueio de difícil compressão em caso de sangramento inadvertido e que o sangramento pode ser catastrófico. E por isso ele tem que respeitar as mesmas regras válidas para neuroeixo, em termos de coagulopatias e uso de antiagregantes e anticoagulantes. Putz, mas tem isso, Matheus? Eu achava que eu podia fazer bloqueio em todo mundo.
como que eu vou lembrar quais bloqueios eu posso e quais eu não posso fazer na vigência aí de um paciente com INR acima de 1,5, por exemplo? Bom, pessoal, é para isso que vocês estão no Block Review, para vocês terem todos esses bizu, tá? Então a gente criou um mnemônico aqui para ajudar vocês a gravarem quais são esses bloqueios profundos. E o mnemônico é: pinguins insaciáveis querem pegar comida. Que história é essa? A inicial de cada uma dessas palavras lembra para a gente a inicial dos bloqueios profundos. Então, de pinguins, a gente lembra do paravertebral, que vocês vão ver no módulo de tórax. De insaciáveis, a gente lembra do infraclavicular, lá do plexo braquial. Do querem, a gente vai lembrar exatamente aqui do nosso quadrado lombar. Do pegar vem o peng, e de comida a gente lembra dos ciáticos por via alta. Esses dois últimos vocês vão conhecer no módulo de membros inferiores. O importante aqui é vocês realmente gravarem esse mnemônico para acabar não cometendo nenhum erro aí nos plantões e até nas provas de vocês, certo? E agora eu prometo que vai ser o último slide da aula, porque não tem como falar de um bloqueio mais complexo sem falar das possíveis complicações, tá? Então aqui, pessoal, como é um bloqueio interfacial que requer muito volume e muitas vezes vai ser feito bilateralmente, sempre tem risco de intoxicação por anestésico local. É também uma região bem vascularizada, inclusive nos compartimentos aí interfaciais existem pequenos vasos que podem ser imperceptíveis ao ultrassom, então a possibilidade de lesão vascular também existe. E como a gente viu, além do peritônio, tem uma víscera importantíssima que passa perto do nosso bloqueio, que é o rim. Então é uma preocupação real que a gente tem que ter. E aí o risco dessas complicações é maior à medida que a gente vai se aprofundando e caminhando do quadrado tipo 1 ao quadrado tipo 3. Então assim, para finalizar, o quadrado lombar é um excelente bloqueio? É um excelente bloqueio. Oferece possibilidade aí de analgesia visceral, a extensão do bloqueio é impressionante, mas tudo tem que ser ponderado. A gente tem que virar o paciente de lado, a gente vai ter que utilizar o probe curvo, tem um risco maior de complicações, mas sabendo disso, eu tenho que saber jogar o jogo, né? Então a gente não vai nem supervalorizar esse bloqueio, como a gente também não vai menosprezar outros bloqueios, pessoal. Todos têm o seu espaço, todos têm o seu momento, tá bom? Muito obrigado pela paciência de me acompanharem até agora, espero que tenha sido uma aula muito proveitosa e a gente se vê nas próximas. Um grande abraço.